Apocalipse Zumbi, parte 1. O vice-almirante pagará caro por sua ganância. A cobiça dos governantes sempre exige o sacrifício de incontáveis inocentes. Atenção, todos! Rebeliões em larga escala estão ocorrendo por todo o país. Pessoas de todas as regiões foram forçadas a sair às ruas. O governo da República da Coreia tenta conter a situação. Isso é mesmo uma rebelião? Alguém questiona. Não, aquilo não passava de um desastre. O mundo havia perdido a ordem e nós, presos nele, apenas lutávamos desesperadamente para sobreviver e escapar daquele inferno, mantendo nossa humanidade. Na sede do governo, Jong-seong ainda se mantinha firme diante da entrada, sendo revistado. Jamais pensou que chegaria o dia em que seria inspecionado pelos próprios agentes da inteligência nacional. Dentro da ampla sala de reuniões, 3 figuras aguardavam: o conselheiro presidencial, o professor Shi-tae, o general Yang e o estrategista-chefe Jung Ryeol, o mesmo que já havia colocado 3 presidentes no poder. Com voz firme, Jung Ryeol disse: "Vamos começar." Jong-seong retomou o fôlego e iniciou sua explicação. No dia 3 de julho, durante uma inspeção costeira, navios foram atacados por aquelas coisas. Antes que pudesse concluir, Jung Ryeol o interrompeu. "Você disse que trouxe imagens. Mostre logo." Jong-seong abriu o vídeo e apresentou. Até hoje, nada parecido havia sido reportado. Esta é a primeira grande aparição dessas criaturas. Após a projeção, ele declarou: "Para facilitar, demos a elas o nome de Perdidos e classificamos o caso como Plano Descontrole 8208. Alguns meses antes, os noticiários já transmitiam sinais do caos que estava por vir. Novas notícias chegavam. Perto da fronteira com a Rússia, na cidade de Putkenaya, uma explosão em massa havia provocado um incêndio tão violento que alcançou até Adler, já em território russo. Enquanto isso, em uma mesa de bar, um grupo de brutamontes tatuados bebia e falava alto, a voz carregada de arrogância. Um deles exaltava a inteligência de Irmão Bing diante da gangue Wanbai, enquanto o outro, mais agressivo, batia na mesa exigindo respeito. Entre risadas e provocações, o segurança responsável pela boate tentava conter os ânimos, lembrando que aquela era uma noite importante, o dia da apresentação de Jin-Yu, a estrela local. Alguns amigos preocupados pediam calma. Sabiam que Jin-Yu estava prestes a subir ao palco. Curioso, um deles perguntou se isso significava que não haveria show. A resposta foi seca: só se derrubarem a casa inteira. Logo a atenção se voltou para a TV, onde um grupo feminino de K-pop dançava. Bastou aparecer a integrante mais bonita para que a mesa se transformasse em gritaria. De repente, um estrondo ecoou, chamando os olhares. Um brutamontes enorme se levantou, segurando a camisa suja de bebida. Furioso, exigiu: "Estão vendo isso? O casaco do irmão Gil foi estragado." A garçonete se curvou em desespero, pedindo desculpas e prometendo pagar pela lavagem, mas o brutamontes não recuou. "Além disso, quero compensação moral." A garota trêmula murmurava: "O que eu devo fazer?" O brutamontes a agarrou pelo braço e sorriu cruelmente. "Senta aqui, vou te mostrar exatamente o que fazer." Antes que fosse arrastada, o segurança interveio, segurando firme o braço do grandalhão. "Já chega, há outros clientes aqui dentro." Não teve tempo de terminar. O brutamontes estalou de um tapa e debochou: "Já viu filme demais, não é? Herói só existe na tela." Mas a frase morreu na boca. O segurança desferiu um soco devastador, lançando o homem longe. Ele caiu imóvel no chão. Os outros membros da gangue se levantaram em fúria, gritando em uníssono. Um dos capangas avançou até o segurança e rosnou: "Sabe em que encrenca se meteu?" O segurança o encarou de lado, frio. "Preciso mesmo saber." O clima explodiu em tensão. Foi então que Min-gil, o líder, interveio: "Tantos contra um garoto? Deixem comigo." Ele retirou o casaco manchado e o jogou de lado, revelando a roupa suja de bebida. "A conta ainda precisa ser acertada." Aproximou-se do segurança e sussurrou, carregado de desprezo: "E aí, pirralho, tem algo a dizer?" "Só uma coisa."
respondeu o segurança antes de desferir um chute direto contra a cabeça de Min-gil. Mas o golpe foi esquivado com facilidade. O líder o agarrou pela camisa e o lançou ao chão, punho erguido para esmagar seu rosto. O segurança, porém, reagiu no mesmo instante, golpeando de volta. Surpreso, Min-gil recuou, desviando por pouco. No embate, cada um tentava dominar o outro, enquanto os sons de sirenes ecoavam do lado de fora. Hyuge, a polícia está chegando! Gritou um comparsa. Min-gil estreitou os olhos, afastou-se e antes de sair deixou a ameaça no ar. Se aparecer na minha frente de novo, estará morto. O segurança, arfando, respondeu em silêncio, pois é melhor não cruzar meu caminho. Da próxima vez, eu acabo com você. Dias depois, no aeroporto, o segurança e seus amigos se reuniam para a despedida de Jin-yu. Ele, emocionado, agradecia por estarem ali. Os amigos o lembraram de cuidar da saúde, de se exercitar e até quebraram a melancolia com brincadeiras. Não esquece de ligar. Quando voltar, vamos direto pra praia. Eles marcaram a promessa de se encontrarem à beira-mar, uma promessa que nunca se cumpriria. Poucos meses depois, dias antes de Jin-yu tirar férias, o navio Haijing foi acusado de operações ilegais e invasão de águas restritas. Ordens severas exigiram a parada imediata e a evacuação da tripulação. Sem resposta, as autoridades autorizaram a abordagem. Equipes de inspeção embarcaram à força, vasculhando cada compartimento do navio. O trabalho era árduo, cansativo, até que um dos oficiais retirou o capacete, suado, murmurando: "Céus, por que isso está tão exaustivo?" O capitão abriu a escotilha do navio e iluminou o interior com a lanterna. Seus companheiros perguntaram: "Capitão, tem algo aí embaixo?" Ele estava prestes a dizer nada, quando a luz revelou um homem ensanguentado a apenas poucos passos. Num grito sufocado, o capitão recuou, mas a criatura saltou, cravando os dentes em seu ombro. "Meu Deus, o que é isso?" Gritaram os companheiros, tentando puxá-lo de volta. O monstro se agarrava com ferocidade, mordendo sem soltar. O caos tomou conta até que um soldado ergueu a arma. "Afastem-se!" Com um disparo, o infectado tombou, liberando o capitão. Os homens correram até ele desesperados. "Capitão, está bem?" Ele não respondia, apenas gemia de dor. Imediatamente chamaram o quartel-general. "Aqui é a equipe de inspeção. Estamos em confronto com uma criatura desconhecida. Já temos baixas." O rádio chiava com a resposta. "Houve disparos? Quem abriu fogo? Fomos nós. Relataremos depois." Enquanto discutiam, outro soldado examinava o capitão. "O ferimento é profundo. Precisamos de um médico." Mas antes que pudessem agir, o capitão, tomado por espasmos, agarrou a mão do companheiro e a mordeu com força brutal, arrancando-lhe o dedo. Em seguida, lançou-se sobre os demais, rugindo como uma besta. Os gritos tomaram conta do navio. As câmeras gravaram tudo até o último instante, quando a transmissão caiu em estática. Na sala de reunião, o clima pesava. Jung-Ryol, o estrategista, indagou: "Descobriram de onde veio esse navio?" Jong-seong respondeu: "Não há registro. Pela destruição, acreditamos que tenha derivado da costa." O rosto de Jung-Ryol se fechou. Aquele corpo estava partido ao meio, mas ainda se movia. "Podemos mesmo chamar isso de humano." Jong-seong replicou tenso. "Foi dissecado pela equipe científica. Os órgãos e o DNA são humanos, mas não há sinais de respiração." O silêncio foi imediato. A revelação era clara. Aquelas coisas podiam existir sem ar, sem coração batendo. Foi então que o professor Shitai quebrou o silêncio. Para alguns, aquilo não passava de uma oportunidade de ouro. Se descobrissem o princípio capaz de substituir coração e pulmões, os lucros seriam inimagináveis. Era como iluminar um segredo pouco a pouco e transformar em poder nacional. Jung-Ryol sorriu. "Uma amostra tão valiosa, se estiver em nossas mãos, a sorte da nação mudará." Mas logo seu semblante ficou sério. "No entanto, algo me preocupa. Essa característica não pode ser ignorada. Continuaram a pesquisa?" Jong-seong respirou fundo antes de responder. "Como disse, há indícios de contágio. Estudos preliminares mostram que a boca dessas criaturas contém vírus e bactérias. Quando penetram no sangue, as células se deformam." O professor Shitai refletiu. "Então, em termos de disseminação, é menos agressivo que a AIDS. Mas e o contrário?" "O contrário." Jong-seong hesitou. Shitai estreitou os olhos e soltou: "E se for um humano quem os morde? Ou se alguém comer a carne desses mutantes? O que acontece?" A sala mergulhou em silêncio. Jong-seong jamais esperava aquela pergunta.
Isso, e ainda não foi possível investigar. Shitai explodiu em fúria. Como pode deixar de fora algo assim? Não importa quem esteja abaixo de você, ninguém deveria ignorar isso. Nesse momento, Jung-Ryol levantou a mão, cortando a tensão. Se já temos amostras prontas, não há desculpa. Dr. Jeong-seong, entregue o relatório. O cientista suava frio, queria recusar, mas não tinha escolha. Entendido. Então é hora de vermos o corpo principal. Está preparado? Insistiu Jung-Ryol. Com um aceno, Jeong-seong conduziu-os até a pesada parede de aço no fundo da sala. O metal se abriu lentamente, revelando uma câmara de vidro. Dentro dela, uma figura se levantava. Era um dos membros da equipe de inspeção, mas já não havia humanidade em seus olhos. Ensanguentado, deformado, avançou contra o vidro como uma besta. Os presentes recuaram instintivamente. Jeong-seong se aproximou, tocando o vidro reforçado e... Não se preocupem, 15 centímetros de acrílico, oxigênio reduzido ao mínimo. Eles não sentem dor. Jung-Ryol, avaliando friamente, murmurou. Mesmo privados de ar, continuam em movimento. Não é pouca coisa. Sabem usar armas? Perguntou alguém. Pouco provável. Respondeu Jeong-seong. Jung-Ryol sorriu sombrio. Não precisam de armas para ter valor tático. Já fizemos simulações de combate, não é mesmo? Sim, confirmou Jeong-seong com a voz pesada. Em simulações de surtos nas cidades modernas, os pesquisadores observaram que em centros com menos de 100 mil habitantes, a taxa de infecção em 3 dias atingia 5%, depois 7%, até estabilizar, sinal de que já havia medidas de contenção. O professor Shitai interrompeu. E nas grandes metrópoles? A resposta foi sombria. Nos primeiros 3 dias, a taxa saltou de 17% para 34%, e no terceiro dia já ultrapassava 70%. A explicação era óbvia: densidade populacional, trânsito constante, fluxo incontrolável de pessoas. O general Yang murmurou. Se for assim, essas criaturas podem se tornar uma arma estratégica ainda mais devastadora que ogivas nucleares. Há fraquezas? Perguntou. Jeong-seong respondeu. Sim, a destruição do cérebro interrompe a atividade, e em temperaturas abaixo de 55 graus Celsius, eles param de se mover. O general assentiu satisfeito. Então, ainda é possível controlar. Em 2 anos teremos uma vacina eficiente. Enquanto isso, em um comboio que transportava amostras, Jeong-seong tentava se convencer de que tudo estava sob controle, mas a carreta tremeu. Algo a havia interceptado. Um cortejo de carros negros cercou a estrada. De um deles, um homem alto desceu, a chuva escorrendo sobre os ombros. Min Jil, o terceiro comandante da gangue Wonbei. Ele bateu o cajado contra o asfalto e ordenou friamente: levem a carga, matem o resto. Seus homens avançaram em uníssono. O caos explodiu. Seguranças e bandidos colidiam em luta brutal. Um dos chefes da escolta tentou chamar reforços, mas uma bala certeira atravessou seu peito antes mesmo de terminar a frase. Num instante, Min Jil surgiu das sombras e esmagou o comandante contra o chão. Os guardas abriram fogo, mas o gangster ergueu o corpo morto do capitão como escudo humano. O tiroteio ecoava, mas ele dançava entre as balas com destreza quase sobre-humana. De dentro de uma limusine, um homem de meia idade observava em silêncio, tragando seu cigarro. Sorria, impressionado. Esse garoto se move entre as balas como se fosse nada. Ao seu lado, outro apenas perguntou com calma. Então, esse assunto realmente exige sua intervenção pessoal? O homem soltou a fumaça devagar, os olhos fixos na carnificina lá fora. Sabe quem é o presidente Huang da corporação Yang? Disse o homem tragando o cigarro. Hoje cedo, o secretário dele veio até mim. A ordem é clara, custe o que custar. Precisamos do que está dentro daquele caminhão. O outro arregalou os olhos. Huang é o maior magnata da Coreia. Foi ele quem ajudou a gangue Wonbei a se tornar uma organização nacional. O que diabos pode estar dentro desse veículo para atrair tanto interesse? O homem sorriu, enigmático. Saber demais não vai te fazer bem. Do lado de fora, a batalha havia cessado. Min Jil caminhava até o caminhão, satisfeito. A carga está intacta, mas então reparou nos cadeados militares selando as portas traseiras. Não era um transporte comum. No meio das chamas, os capangas trouxeram um sobrevivente, Jeong-seong, arrastado de dentro da cabine do carona. Empurrado ao chão, ele tentou se explicar, mas o capanga já havia puxado seu crachá. Chefe, ele é do Instituto Nacional de Pesquisa em Defesa.
Mindiu abriu um sorriso gelado, segurou o cientista pelo colarinho e rosnou. Qual é a senha? Jong-seong gaguejou, suando frio. E eu não sei. Isso é sigilo absoluto, só os oficiais. O líder zombou e, sem hesitar, desferiu um tapa que o fez cuspir sangue. Vou perguntar de novo. Qual é a senha? Com o rosto em carne viva, o cientista implorava. Por favor, não abram aquele caminhão. O que está lá dentro é perigoso demais. Vocês não têm como controlar. Mindiu o encarou com desprezo. Está preocupado conosco? Se preocupe com a sua vida primeiro. Não ache que vou te poupar. A barreira psicológica de Jong-seong se rompeu. Em choque, murmurou a sequência. 001864. Antes que pudesse terminar, uma voz grave ecoou. Mindiu, esse moleque ainda vai ficar enrolando até quando? Vai esperar a polícia chegar? Todos se viraram. O homem que estava sentado no banco dianteiro da limusine finalmente se levantava. A tensão aumentava. Os capangas, em uníssono, abaixaram a cabeça com reverência. Alguém muito acima de Mindiu havia decidido entrar em cena. O homem que desceu da limusine era ninguém menos que o segundo no comando da gangue Wanbei. Passou por Mindiu com desdém. Trabalhe direito, sem mim você não consegue nada. Com arrogância, abriu as portas do caminhão e entrou. Afinal, o que poderia estar ali dentro para mobilizar o Serviço de Inteligência Nacional e até o poderoso presidente Huang, seja o que fosse, não sairia no prejuízo. O ar frio escapava das câmaras lacradas. Um container refrigerado. Mas o que diabos guardam aqui? Quando iluminou o interior, suas pupilas se dilataram. Dentro da caixa estava um infectado. O quê? Isso não é uma amostra? Correu a verificar os outros caixotes. Em todos, cadáveres congelados. Até que um deles se mexeu. Malditos loucos! O que o presidente Huang quer com isso? Anda logo! Gritou um subordinado do lado de fora. Cala a boca! Pegar a carga errada pode custar caro! Rosnou ele virando-se para sair. Mas ao se virar, deparou-se frente a frente com um infectado desperto, encarando-o nos olhos. Isso! Não é uma simples amostra, alguma tecnologia de criogenia. A criatura avançou, ele, veterano e ágil, desviou facilmente e contra-atacou, esmagando o rosto do monstro com o celular na mão. Viu só? Eu sou Cheng Hao, o segundo chefe da Wanbei, gritou triunfante. A vitória durou apenas 3 segundos. Um infectado surgiu das sombras e cravou os dentes em sua coxa, derrubando-o no chão. Do lado de fora, um capanga desconfiava. Já faz tempo. Será que aconteceu algo? Mindiu tragou o cigarro e respondeu com frieza. Relaxa. O segundo chefe não cairia tão fácil, mas os sons de luta ecoavam lá dentro. Alarmados, os homens abriram as portas. Cheng Hao jazia coberto de sangue, ofegando, a mão estendida em súplica. Um brutamontes pulou para dentro, chutou o infectado e cravou uma faca em seu coração. Depois, voltou-se para os outros. Rápido, levem o segundo chefe. Todos congelaram. Seus olhos estavam fixos não nele, mas atrás dele. O careca rosnou. O que estão esperando? Mas já era tarde. Uma nova sombra se erguia no fundo do caminhão. O zumbi que havia levado a faca no coração se ergueu novamente e cravou os dentes no ombro do careca. Em seguida, outros começaram a despertar, tentando escapar do container. Os homens correram em pânico para pegar armas. Mindiu, com o rosto carregado de fúria, avançou contra um deles. Um chute certeiro no pescoço espalhou sangue, mas o monstro continuou mordendo. Surpreso, Mindiu pensou: já estão nesse estado e ainda mordem? Que vergonha se eu perder para esses lixos! Segurando firme sua adaga nepalesa, decepou a cabeça da criatura. Mesmo assim, outro subordinado gritou: cuidado, atrás de você! 2 infectados o atacaram ao mesmo tempo. Mindiu os enfrentou em fúria, desferindo dezenas de golpes. Ainda assim, eles se levantavam. Que diabos são essas coisas? Nem mortos, nem vivos. Ele então cravou a lâmina em um crânio. O corpo tombou, mas ainda se mexia. Nem a cabeça resolve? Mindiu resmungava incrédulo. De repente, um zumbi saltou sobre ele. Mindiu o chutou para longe e esmagou sua cabeça contra o chão. Sangue jorrou, mas a criatura ainda tentava rastejar. Então é isso, murmurou. Só arrancando a cabeça inteira é que vocês param. Respirou fundo, decidido. Esquivou-se de outro ataque. Quebrou um joelho com um chute. E quando o inimigo cambaleou, pegou uma barra de ferro. Vamos ver agora. O zumbi, mesmo sem uma perna, se levantou mancando e atacou de novo.
Minjiu desabou o outro joelho, deixando-o inútil no chão. Mesmo assim, a criatura se arrastava para alcançá-lo. Com um golpe brutal, ele quebrou o pescoço do monstro, mas para sua surpresa, ele ainda se movia. Nem o pescoço? Minjiu sorriu, quase divertido. Muito bem, até que vocês são interessantes. Ergueu a barra de ferro, mirando a cabeça, quando o som de um motor se aproximou. Um carro preto parou diante dele. A janela do banco de trás se abaixou, revelando um homem, calmo, com olhar afiado. Ele chamou Minjiu. O homem do carro apenas comentou que era natural haver perdas, desde que o dinheiro chegasse ao destino. Minjiu lançou um olhar frio para os corpos dos seus, mas não respondeu. Minjiu, não vai dizer nada? Insistiu o segundo chefe. Você decide, respondeu ele indiferente. Eu cuidarei dos sobreviventes. O homem torceu a boca, irritado. Esse moleque, sempre com esse tom. Antes de partir, apontou para um dos infectados ainda agonizando no chão. Oi, terminem com esse aí, o presidente Huang já deve estar impaciente. Em seguida, ajeitou o anel no dedo, deu ordens finais e entrou no carro. O comboio partiu, deixando o campo coberto de destroços. Um dos capangas resmungou, olhando para Minjiu. Irmãos mortos, outros feridos e o chefe só pensa em dinheiro. Minjiu o encarou e cortou seco. Chega de falação, recolham os corpos e queimem os nossos junto com o caminhão. Entendido, respondeu o subordinado. Minjiu deu um tapa amigável em seu ombro. Depois disso, vamos beber e rezar por eles. Mas o clima fúnebre foi quebrado por um grito. Minjiu, tem alguém vivo aqui! Viraram-se, um homem com o peito perfurado se erguia cambaleante. Taiji! Exclamaram. Pensamos que você tinha morrido. Um capanga o agarrou, aliviado. Vem, vamos te levar ao hospital. Minjiu gelou. Largue-o! O capanga hesitou. No instante seguinte, Taiji cravou os dentes no ombro dele, arrancando um grito horrível. O pânico se espalhou. Ele foi mordido! Taiji também virou um deles. Minjiu avançou e derrubou a criatura com um golpe seco, mas sua mente girava em choque. Como é possível? Isso é uma doença contagiosa? De repente, outro grito. Os mortos estão se levantando! Eles estão voltando! Os cadáveres dos companheiros, até os que haviam sido destroçados, erguiam-se agora como mortos-vivos. Corram! Rugiu Minjiu. Peguem o carro e saiam daqui. Um capanga acelerou o veículo enquanto o caos tomava o campo. Minjiu rolou para dentro do carro no último instante. Vamos, pisa fundo! Do banco traseiro, o ferido Qisheng implorava. Me levem também, por favor. Minjiu soltou um suspiro resignado. Coloque-o dentro. O motorista acelerou, esmagando um zumbi contra a frente do veículo, mas em vez de se soltar, a criatura quebrou o para-brisa e ficou agarrada, bloqueando toda a visão. Droga! Gritou Minjiu. Vira agora, naquela direção. Era tarde demais. O carro avançou desgovernado e se espatifou contra uma parede. O impacto jogou todos para frente. Minjiu, ensanguentado, sentiu o ombro arder, talvez quebrado. Mesmo assim, saiu mancando do veículo e riu. Hahaha. Que noite longa será essa? Já eram 3h30 da madrugada. No reservatório de Shilin, o alarme disparava. Funcionários sonolentos se levantavam, entre eles a pesquisadora Lin Xiuzhen, bocejando enquanto descia as escadas. Um alarme a essa hora? O que está acontecendo? Guardas corriam apressados, apontando para as chamas no horizonte. Não é falha no sistema. Parece que um carro bateu contra o muro. De longe, Xiuzhen viu a silhueta de alguém escalando a barreira. Ai, pare imediatamente! Gritou um dos guardas. Está proibido atravessar. Vamos chamar a polícia. Mas Minjiu não parou. Escalou o muro como se as ordens não existissem e despencou pesado do outro lado. Xiuzhen percebeu tarde demais que não era uma falha na usina, e sim uma invasão. 2 guardas já jaziam no chão, nocauteados. Minjiu ergueu o cacetete de um deles e avançou calmamente. Um terceiro guarda, alarmado, sacou a pistola. Fique onde está. Mais um passo e eu atiro. Minjiu continuou andando impassível. O guarda respirou fundo e apertou o gatilho. Você pediu por isso! No instante do disparo, Minjiu se lançou em um movimento fulminante, esquivando-se como uma sombra. Minjiu desarmou outro guarda com um golpe seco, deixando-o inconsciente. A pesquisadora Xiuzhen correu assustada, tentando fechar a porta de inspeção, mas o criminoso enfiou o cacetete na fresta, impedindo o tranco. Ferido, com o braço quebrado e sem forças para empurrar, ele caiu sentado diante da porta.
Se continuar assim, nós dois vamos morrer aqui, disse com um sorriso torto. E se não for por essas coisas lá fora, a morte seria até um alívio. Do outro lado, Xiuzhen hesitava. Mindil continuou. Abra a porta. Prometo que não vou te machucar. Posso até te proteger deles. Ela não acreditava. Quem garante? Ele soltou uma risada baixa. Não precisa acreditar, mas além de abrir essa porta, você não tem outra escolha. O barulho de passos se aproximava. Xiuzhen olhou e viu os infectados vindo em sua direção. Em pânico, mudou de ideia, abriu a porta e o puxou para dentro, trancando-a com uma corda improvisada. Dentro, Minjil tratava os ferimentos, enquanto ela perguntava ofegante: o que são essas coisas? Não sei, também é a primeira vez que as vejo. Ele ergueu o braço. Mas antes me ajuda a amarrar isso. Enquanto o ajudava a enfaixar, ela insistiu. Você deve saber de algo. Com expressão fria, Minjil respondeu: só sei que eles não desistem nunca. Se ficar parada esperando a morte, esquece. Ele puxou uma faca do suporte da parede. Xiuzhen se alarmou. O que vai fazer? Pegar o celular para chamar ajuda? Isso não é uma boa ideia, disse ele impassível. O quê? Está com medo? Ela retrucou tentando soar firme. Minjil não se irritou, apenas explicou. Quem é mordido vira um deles. Se chamar a polícia, só vai aumentar a contagem de monstros. Você pode arcar com esse peso? As palavras a silenciaram. Sua confiança vacilou. Então, se avisarmos antes, se explicarmos direito, talvez eles entendam. Minjil soltou uma risada cínica. Vai dizer o quê? Tem criaturas com as vísceras de fora que mordem e transformam as pessoas em monstros. Acha mesmo que eles vão acreditar? Então me diz, o que a gente faz? Xiuzhen, abatida, perdeu a compostura. Desde que chegou, só sabe me jogar água fria. De repente, o som de vidro estilhaçando ecoou. Ela congelou. O quê? Foi a porta? Minjil analisou friamente. Não, se fosse a porta de vidro reforçado, teria resistido mais. Deve ser outra entrada. A janela, lembrou Xiuzhen assustada. As do fundo são de vidro comum. Ele lhe entregou o cacetete. Toma, vai ser mais útil pra você. Quer que eu lute com eles? Ela recuou. Não. Mas, se aparecerem, pelo menos vai ganhar tempo pra fugir. Subiram as escadas em silêncio, quando as luzes do corredor acenderam sozinhas. O instinto de Minjil disparou. Ele sacou a faca no exato momento em que um zumbi saltou sobre ele. Já preparado, desviou e cravou a lâmina no pescoço da criatura. Xiuzhen cobriu a boca com as duas mãos para não gritar. E ele morreu? Sussurrou. Minjil, acendendo um cigarro como se fosse nada, respondeu. Volte para o refeitório. Está me atrasando. Outra sombra surgia pela janela quebrada. Ele calculou a distância e lançou um golpe brutal no pescoço do monstro, mas a lâmina foi forte demais. O corpo tombou, apenas para se erguer de novo. Minjil avançou rápido, cortando-lhe as pernas, derrubando-o, e finalizou com uma estocada direta na cabeça. O crânio explodiu no chão. Foi quando Xiuzhen soltou um grito, outro infectado a atacava. Mire nas pernas! Rugiu Minjil. Tremendo, ela levantou o cacetete e cravou com força na perna da criatura. O monstro perdeu o equilíbrio e caiu sobre ela. O zumbi avançava contra Xiuzhen, a boca aberta para devorá-la. No último instante, Minjil cravou a lâmina em sua cabeça. O corpo tombou sem vida. Ele pegou a jovem desacordada e a carregou até a cozinha, onde o barulho de socos contra a porta já ecoava. Nem tempo para respirar, resmungou antes de abrir o refrigerador. Desligou a energia, acomodou Xiuzhen lá dentro e a cobriu com roupas. Aguente firme, só até eu acabar com eles. Os mortos irromperam pela cozinha. Minjil encarou um rosto conhecido entre eles. Sheng, você também virou. Vou te dar um fim rápido. Empurrou um carrinho contra o grupo, abrindo espaço, e cortou a cabeça de Sheng num único golpe. Então mergulhou contra os outros, braços decepados, gargantas rasgadas, crânios partidos sob a lâmina. Um a um, todos os zumbis caíram. Exausto, acendeu um cigarro, tragou e colocou-o entre os lábios do corpo de Sheng. Descanse em paz. Depois, mancando, deixou o prédio. As palavras do pesquisador Jong Sion ecoavam em sua mente. Ele já sabia que estavam escondendo essas coisas? Cheng Hao também. O amanhecer trazia chuva fraca. O celular, quebrado no impacto, era inútil. Droga! Sem comunicação, estamos cegos. Ao longe, avistou algumas figuras. Um deles vestia uniforme de policial. Aliviado, jogou a faca no chão, ergueu a mão e se aproximou. Ei, eu preciso... Congelou. Os homens que vira eram apenas mais infectados.
Tchê, quantos ainda sobraram? Enquanto isso, em outro ponto da cidade, policiais conversavam distraídos enquanto trabalhavam. Um deles trouxe uma carta. Olhem só, mensagem daquele moleque. Todos se juntaram para abrir. Riram. Eu sabia que ele ia fazer isso. Diz que depois de entrar para o grupo, se apaixonou por Jenny. Um deles rangeu os dentes. Jin Yu, sua traidora. Outro completou. Atirador de elite? Isso deve ser só alguém muito bom com armas. Jin Yu até que era boa em jogos de tiro, comentou alguém. Jogo é uma coisa, vida real é outra. Deve ter sido sorte de principiante, riu o oficial de segurança. Entre piadas, entraram no alojamento. Lá dentro, avistaram um rapaz distraído com o celular. Ei, moleque, está enrolando de novo? O que está vendo aí? Antes que respondesse, o oficial tomou-lhe o aparelho. Será coisa pornô, é? Zombou. Os outros se aproximaram curiosos, mas, ao abrirem o vídeo, congelaram. A tela mostrava da estação de Lucha tomada pelo caos, carros colidindo, água invadindo as ruas e dezenas de infectados devorando civis indefesos, pessoas correndo, gritos de desespero, sangue manchando o asfalto. Era como assistir ao próprio inferno. Meu Deus, são humanos mordendo humanos, murmurou um deles pálido. Isso é algum trailer de filme? O segurança ainda duvidava. O jovem arrancou o celular de volta. Isso é real, foi filmado hoje de manhã na estação de Lucha. Vocês não viram as notícias? Os guardas se entreolharam, em silêncio constrangido. Vocês são uns idiotas, bufou o rapaz, virando-se. Perda de tempo falar com vocês. O que disse, moleque? Rosnou o oficial, enfurecido. Outro tentou acalmar. Relaxa, não vale a pena arrumar confusão, mas o jovem continuava fitando a tela, incrédulo. O que está acontecendo neste país? O clima azedava. O segurança cerrou os punhos. Esse garoto precisa de uma lição. Outro desviou o assunto. Aliás, os tios que saíram para almoçar, por que ainda não voltaram? Devem ter ido beber em algum bar. Chutou alguém. Tentaram ligar, mas lembraram que os celulares haviam sido recolhidos. Sem opção, decidiram voltar ao trabalho. Foi então que o céu estremeceu. Vários helicópteros militares sobrevoaram a área. O quê? Tantos de uma vez? Gritou um deles. Treinamento, talvez? Arriscou o segurança. Os jovens, porém, pouco ligavam. Estavam famintos demais. Que treinem o quanto quiserem, contanto que os tios tragam a comida. Os rapazes voltaram ao trabalho rindo, sem imaginar que os tios haviam saído justamente para comprar seus hambúrgueres preferidos e jamais retornariam. À tarde, os três já estavam famintos, o estômago colado às costas. Mesmo assim, nada dos tios. Um deles subiu em um ponto alto, pegou os binóculos e começou a vasculhar o horizonte. Viu alguma coisa? Perguntou o segurança. Só lixo jogado por aí, respondeu o rapaz. Mais longe, nada. Que porcaria inútil. O segurança torceu o nariz. Joga fora de uma vez, completou o outro rindo. Enquanto brincavam, um jovem apareceu trazendo 2 garrafas de água gelada, passando-as no rosto para aliviar o calor. Algum sinal no celular? Perguntou o segurança. Nada. Suspirou o rapaz. Sério, quem foi o gênio que resolveu montar um centro comunitário no meio do nada? Era pra ser um local de repouso, até transformarem nisso aqui, explicou o outro. O segurança alongou o corpo e reclamou. Se os tios não voltarem logo, vamos morrer de fome. Que tal irmos nós mesmos comer alguma coisa? Ótima ideia, concordaram 2 deles. Yakisoba gelado cairia bem agora, mas alguém lembrou. Não temos carro, pela estrada levaria quase 50 minutos. Se cortarmos por Namdan, atravessando a estação, só 10. Rebateu o jovem com um sorriso. Um dos rapazes pensou um pouco e decidiu continuar deitado. Esquece, fico por aqui. Quando voltarem, tragam algo pra mim. Garoto irritante, resmungou o segurança. Foi então que notaram Sandy calçando luvas. O que você está fazendo? Estranhou o segurança. Vai facilitar na hora de escalar Namdan, respondeu ele. O outro jovem, Bing, riu apontando para a colina. Então vamos logo, eu vou abrir caminho. Obrigado por assistir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar por dentro das novidades. Até a próxima e tenha um ótimo dia.